Abençoados e abençoadas, graça e paz. Para quem não me conhece, eu me chamo Levi Salles. Sou daqui da cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Hoje, 27 de agosto, às 20 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Chove muito aqui em Duque de Caxias e faz muito frio. Provavelmente esse tempo que começou ontem pela manhã irá se estender até quarta ou quinta-feira, com chuvas e frio. Eu quero agradecer aos novos inscritos no meu canal. Quero pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva. Me ajude a divulgar o meu canal, compartilhe nas suas redes sociais. Você que visualiza, não esqueça de dar um like. O like é muito importante para que o YouTube recomende os nossos vídeos para outras pessoas. Então, ao visualizar, dê um like. Eu sou muito agradecido a você. A pérola da graça de Deus hoje é: a religião não quer que os filhos de Deus saibam essa verdade. Essa que eu vou falar aqui nesse canal, nesse vídeo que eu estarei gravando. Mas existem muitas outras verdades que eles não querem que os filhos de Deus saibam. Por exemplo, sobre o inferno como sepultura. Eles não têm interesse. Eles querem que os filhos de Deus continuem acreditando que o inferno é um lago de fogo e tormento eterno. Outro exemplo, Satanás como ser espiritual, é o que eles querem que os filhos de Deus acreditem. Mas que o significado desta palavra não tem nada a ver com aquilo que eles acreditam, com aquilo que eles ensinam. Essa palavra é um adjetivo, significa adversário, acusador, aquele que é contra. O Cristo Nazareno se dirigiu a Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás. Mas ele ali não estava se referindo a um ser espiritual, mas sim diretamente a Pedro, que estava se opondo àquilo que o Cristo veio para fazer, que era morrer e ressuscitar. Quando ele estava reunido com os apóstolos por ocasião da Páscoa, ele disse: a um dentre vós há de me trair, e esse é o diabo. Ele estava se referindo a quem? A Judas, que iria traí-lo, como traiu vendendo-o. Então, um adjetivo. Mas o sistema religioso quer que as pessoas acreditem que esse ser espiritual, ele existe. E a verdade de hoje é essa: o que era pecado no entendimento de Deus e que no entendimento da religião não é. Nós vamos abordar essa verdade, nós vamos abordar esse assunto. O que era pecado no entendimento de Deus não é o mesmo que a religião ensina, o que a religião diz. Pecado para Deus era a transgressão da lei. Portanto, todos os judeus estavam debaixo da lei, porque eles eram pecadores, porque transgrediram a lei. O Cristo Nazareno, ele veio para cumprir a lei, porque nenhum conseguiu cumprir. O Cristo Nazareno veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que ele veio para cumprir a lei? Porque todos os judeus estavam debaixo da lei e transgrediram a lei, portanto todos estavam em pecado, ou seja, eram pecadores. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo
O apóstolo da graça de Deus, que viveu esse período transitório, esse período pactual, ele se dirigindo aos irmãos em Romano, ele disse: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele estava se referindo aos judeus que transgrediram a lei, e transgredir a lei era pecado. Mas a religião, ela traz isso para depois da cruz, e inclui todos os seres humanos como transgressores. Eles lá dentro hoje desse sistema religioso, que vivem na prática ainda dos rudimentos da lei, eles não cumprem toda a lei, já que se tem que cumprir segundo eles. Por que eles não cumprem ela na sua totalidade, na íntegra? Por exemplo, eles criticam os adventistas porque guardam o sábado, mas eles não guardam. Então estaria os adventistas cumprindo uma parte da lei e os religiosos evangélicos de outras denominações transgredindo esse mandamento da lei. Paulo disse isso: todos pecaram, todos os judeus pecaram. Em 1 João 1,8, o apóstolo diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Por que João estava dizendo isso? Porque pecado era transgredir a lei, e todos os judeus haviam transgredido a lei. E se algum dele se apresentasse e dissesse que não era pecador, era um mentiroso. Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 7, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Por que a lei se tornou pecado? Por causa da transgressão dela. Se todos os judeus conseguissem cumprir as 613 leis do Torá, as 365 positivas e as 248 negativas, a lei não era pecado. Por isso que Paulo diz: de modo nenhum. A lei não. Mas por eles transgredirem a lei, eles, os judeus, se tornaram pecadores, e não a lei como pecado, mas sim os que transgrediram a lei se tornaram o quê? Pecadores. O profeta Zacarias, no capítulo 3, versículo 9, ele diz: o Senhor dos exércitos e tirará a iniquidade, que é o pecado, desta terra num só dia. E é bom frisar que sempre quando se refere à terra, é o mundo de Israel. Não é todos os seres humanos. Quando a Bíblia se refere à terra, é sempre ao mundo de Israel. Mas a religião traz para depois da cruz, inclui todo o sistema universal. Essa profecia de Zacarias já se cumpriu. Ele profetizou centenas de anos antes, mas ela aconteceu quando o Cristo Nazareno veio. Então Deus enviaria a sua manifestação na condição de filho, nascido de mulher, sobre a lei para cumpri-la, como ele cumpriu, e para buscar as ovelhas perdidas, segundo Mateus capítulo 10, versículo 6. Então essa profecia de Zacarias, ela se cumpriu.
O pecado foi removido da terra. Então, uma vez ele vindo, já manifestado em carne, como o Jesus de Nazaré, João Batista, que foi o precursor, ele olhando para o povo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, João 1:29, que tira o pecado do mundo. Ele estava se referindo à profecia de Zacarias 3:9, quando lá o Senhor dos Exércitos disse que removeria o pecado num único dia. Então o Cordeiro de Deus veio. E ele morreu. E ao morrer, ele derramou o seu precioso sangue. Cumpria-se ali o objetivo pela qual ele veio, que era buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse, quando cumpriu a lei, está tudo consumado. Num só dia, o pecado foi removido, assim como João Batista disse que ele era o Cordeiro que tirava o pecado do mundo. Então ele removeu ou não removeu o pecado da terra, daquele mundo de Israel, num único dia? Ele seria o sacrifício perfeito para tal fim. Somente ele pôde fazer isso. Deus, olhando dos céus, não conseguiu ver nenhum justo, nenhum sequer. Ele olhou e não conseguiu encontrar ninguém para que pudesse estar nessa brecha. Então foi preciso, foi necessário que o Verbo se fizesse carne e viesse e habitasse entre eles. Entre eles quem? Entre os judeus. Então, para a religião, pecado é tudo o que está aqui em Gálatas, capítulo 5, versículos do 19 ao 21. Eles dizem que ali Paulo lista o que é pecado. E quando dentro desses lugares uma pessoa comete uma dessas obras da carne, eles dizem que as pessoas estão pecando, que elas são pecadoras. E por pecarem, elas estão se afastando de Deus, então elas precisam se arrependerem dos seus pecados para que elas possam conseguir a salvação. Ali são obras da carne. E eu quero dizer a esses líderes religiosos, eu quero dizer a esses religiosos, principalmente aos evangélicos, que enquanto estiver o espírito revestido de carne, sempre errarão o alvo, porque quando as pessoas cometem essas obras da carne que Paulo lista ali em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21, a pessoa está errando o alvo. Mas elas não estão pecando, porque pecado era a transgressão da lei. Ela está, na verdade, semeando na carne. Ela está plantando na carne. E na carne, então, ela colherá, ela ceifará tudo aquilo que ela está plantando. Na religião evangélica, eles dizem que uma pessoa que fuma, ela está pecando porque fuma. Uma pessoa que bebe, ela peca porque bebe. Não, ela está cometendo obras da carne. Ela vai colher. Se ela fuma, pode colher um câncer. Se bebe, pode colher uma cirrose hepática. E poderíamos aqui enumerar todas essas obras da carne que trarão consequências com certeza para aqueles que vivem nessas práticas. Sempre errarão o alvo, porque o espírito nosso está revestido de carne, e a carne, segundo Paulo, milita contra o espírito, e vice-versa, o espírito contra a carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17. O pecado para Deus era o da lei, era a transgressão da lei. Mas
O entendimento da religião é outro completamente diferente do entendimento de Deus. Deus não nos vê na carne, Deus nos vê no Espírito. Ele não é pai da carne, ele é pai dos espíritos. Aí eles dizem assim: então você está dizendo que eu posso fazer tudo o que eu quiser fazer. Então você está dizendo que as pessoas podem viver nas práticas dessas coisas, que elas serão salvas. É assim que eles falam, é assim que eles dizem. Deixa eu te responder. A salvação não é na carne. Quem é espiritual não vive nas práticas das obras da carne, porque ele é espiritual. Ele não vive na libertinagem, porque ele é espiritual e ele está voltado para o mundo espiritual de Deus, tão somente para o mundo espiritual de Deus. O carnal, sim, ele vive na prática dessas coisas. Mas quando ele é salvo na mente, porque a salvação é na mente, ele não vive na prática dessas coisas. E é isso que precisa acontecer com muitos religiosos, principalmente os evangélicos. Ser salvo na mente para deixar de praticar todas essas coisas e começar a reinar em vida. Viver o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Crescer em graça e no conhecimento de Deus. Então o pecado para Deus era lei, para a religião são as obras da carne. Os carnais, eles vivem tais práticas, mas os espirituais não vivem debaixo dessas práticas, porque como filhos de Deus que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, eles conhecem o Pai. E por conhecer o Pai, eles têm somente Deus sobre as suas vidas. Ele não é guiado e dirigido por homens. Ele não anda debaixo de preceitos dos homens. Ele não vive nos rudimentos da lei de Moisés. Ele não vive nas práticas de cerimoniais. Ele vive tão somente voltado para o mundo espiritual de Deus, buscando as coisas do alto, as coisas de cima. Ele sabe que ele está aqui, mas ele não é daqui. Ele é um cidadão dos céus. E o que volta para os céus é o seu espírito. A carne e o sangue, a sepultura, ao inferno. E de lá nunca mais vai subir. Mas o espírito volta para Deus, que é o Pai dos espíritos. Então o pecado não existe mais. Foi aniquilado num único dia. O Senhor dos Exércitos cumpriu o que ele disse através de Zacarias: removerei da terra, do mundo de Israel, o pecado num único dia. E Jesus veio e morreu, derramando o seu sangue, para que pudesse cumprir aquilo que fora dito pelo profeta Zacarias. O fim do pecado foi na cruz. Não existe mais lei, pecado. Tudo terminou nele. O fim foi nele. O fim da lei é Cristo. E então, agora nós, que nascemos depois da cruz, segundo o que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 10, já recebemos a plenitude em quem nele, que é o cabeça, o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto. Mas a religião não quer que os filhos de Deus saibam essa verdade. Sabe por que eles não querem que vocês saibam essa verdade? Porque essa verdade, ela liberta desse maldito sistema. Você vai deixar de frequentar templos. Você não vai ter mais
nenhum desses homens como Senhor da vida de vocês, não os reconhecerão mais como pastores, como líder religioso, não viverão, mais debaixo das suas coberturas espirituais, vocês não mais levar dízimo para eles, oferta para eles. É por isso que eles não querem que vocês saibam essa verdade, porque o dia que vocês entenderem essa verdade, que a mente for aberta e o véu foi tirado do rosto, você então fugirá de uma vez por toda dessas sinagogas. Essa verdade faz com que o Espírito prevaleça e não a carne. Essa verdade fará com que você não viva mais na prática das obras da carne. Você não vai errar mais o alvo, porque você vai entender que é espiritual. E o seu discernimento passará a ser espiritual. Os carnais não discernem o que é espiritual. Por isso que eles têm dificuldade de discernir estas coisas, porque são carnais. Mas eles ocultando essas coisas dos filhos de Deus. Sabe o que acontece? Eles fazem com que a carne prevaleça. É por isso que muitos dos que lá estão vivem na prática das obras da carne. E eles querem isso, sabe por quê? Porque aí eles vão fazer campanhas para que as pessoas sejam libertas. Eles vão crescer em cima das pessoas, porque elas vivem nas práticas dessas coisas. Essa questão é de expulsar demônios. Os cultos de libertação, círculo de orações, para que as pessoas sejam libertas, todas essas coisas interessam a eles. É por isso que eles não ensinam essas verdades. É por isso que eles não querem que você saibam essa verdade. Desconhecendo essa verdade, enche os cofres. As pessoas buscarão cada vez mais os templos, porque tem sentimento de culpa, tem medo, porque eles colocam medos nas pessoas. Eles não querem que as pessoas alcancem o entendimento. Eles não querem que os filhos de Deus cresçam no conhecimento, porque atrapalha os negócios deles. Eles serão o que? Prejudicados. Vão ter que voltar a trabalhar, porque a maioria deles não trabalham, não gostam de trabalhar. Amanhã é segunda-feira, muitos de vocês vão trabalhar, exceto nós que somos aposentados, mas existem aposentados que ainda continuam trabalhando, mas eles não. Vão levantar 9, 10 horas da manhã, tomar um farto café, um farto almoço, muitas das vezes nos restaurantes, nos seus carrões, às suas custas. Aí é tantas reuniões que eles fazem durante as semanas, são tantas as convenções, são tantos os conselhos de ministros. Chega a dar nojo todas essas coisas, para viverem sempre às custas dos filhos de Deus. Desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e o Espírito Santo te esclarecerá. O que nós queremos é que os nossos irmãos vivam essa liberdade que nós, da graça de Deus, vivemos. Quando você deixar esses lugares, muitos deles deixarão de ser, aspas, seus amigos, porque na verdade eles não são e nunca foram. Eles têm os seus interesses, mas quando você os abandona, você passa a não prestar, passa a não valer nada. Eu perdi quase que todos eles. São poucos que ainda falam comigo, muito poucos mesmo. Mas me chamam de hereges, de anticristo, de falso profeta. Volta e meia, um engraçadinho, que não tem conhecimento nenhum
não têm a revelação, são carnais. Eles vão lá e escrevem, me chamando disso, me chamando daquilo, citando textos que não tem nada a ver, fora de contexto. Eu vou lá e removo, porque eu não vou perder tempo de tentar esclarecê-los. Sabe por quê? Porque a mente deles é cauterizada. O véu está posto sobre o rosto deles. E eles têm as conveniências e interesses deles. Mas eu convido a qualquer um deles, vem aqui na minha casa, eu abro as minhas portas para eles, vamos conversar, para ver se a gente chega a um entendimento. Mas não, muitos passam por mim nas ruas, fingem que não me vê, porque eles não nos veem mais como irmãos. E é assim que vocês serão vistos o dia que o Espírito de Deus lhes der o entendimento. Essa é a nossa preocupação. Aqui não tem dízimo, aqui não tem oferta, aqui não tem títulos, aqui não tem primazia. Aqui é o único Deus soberano que reina sobre tudo e todos. A Ele a honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração. Ele é o Pai dos Espíritos e nós estamos debaixo dessa cobertura espiritual, porque o Senhor é o Espírito. Beijo no seu coração, um forte abraço, divulgue, compartilhe. Eu termino dizendo que nós da graça de Deus amamos vocês.